Então, boa noite. Vamos começar agora a nossa entrevista. E acho até interessante que não fique uma relação de observador para a exposição. Eu separei aqui umas perguntas, não é nada formal. Então, se cada um de vocês quiser interagir ou partilhar uma experiência, está à vontade. E gostava que a Daisy e a Clara se apresentassem. Claro. Meu nome é Daisy Correia, eu sou brasileira, sou do sul do Brasil, uma região que foi muito colonizada por alemães, italianos, poloneses. Sou de Santa Catarina, mas sou da Serra, não sou do litoral. Uma região muito fria, parecida, um pouco mais fria do que aqui. Então, na minha terra faz muito frio. Eu não estranhei Portugal, faz mais frio que aqui. E eu sou gestora cultural e sou responsável pela gestão e curadoria da Casa da Mãe Joana, que foi um projeto que nasceu de mestrado e que propõe esse diálogo entre comunidades, entre pessoas de diferentes lugares. É isso. Então, meu nome é Clara, eu sou brasileira também, nordestina, já é uma região oposta da Daisy, fica mais ao norte. Meu estado é Pernambuco e eu nasci e cresci em Recife, que é a capital. Então lá o clima já é um pouco mais quente, é praia, é no litoral. E eu tenho 39 anos, sou barbeira, tenho formação em biologia, eu já moro aqui na cidade há quase 5 anos. E essa não é a minha primeira vez como imigrante, então eu já tenho uma experiência de morar em outros países, já há 18 anos. Então eu morei no Canadá, eu morei na Suécia, e aí eu consigo ver, né, essa interação e essa mudança de ótica de observador, né? De lugares diferentes, de regiões diferentes, interações com países e pessoas também diferentes. Então acho que é isso. E como é que está sendo a vossa relação com a imigração aqui em Portugal? Quer começar? Pode. Posso falar? Então, eu acho que para começar a falar da imigração aqui, eu gostaria de comparar um pouco quando eu fui para o Canadá, e que apesar de estar muito perto dos canadenses, eu tive uma aproximação muito grande também com os portugueses no Canadá. Então isso cria um lugar de observação bem diferente daqui. Então esse momento que eu fui morar no Canadá, isso é quase há 20 anos atrás. Então isso aconteceu em 2006. E o que acontece? Lá, apesar de ser o Canadá, canadenses, eu me senti muito acolhida ou pertencente à comunidade portuguesa. Mas já naquele primeiro momento eu já sentia o embate de ser brasileira e estar em contato com os portugueses. Então o meu primeiro contato lá foi alugar uma casa, e naquele momento eu estava falando inglês, e a senhoria, né, a dona da casa, não percebia que eu era brasileira. Em um dado momento eu fui atender o telefone, e quando ela percebeu que eu falava português e que eu era brasileira, ela falou, tá tudo certo, né? Quando tava falando inglês, tá tudo certo. Mas quando ela viu que eu era brasileira, ela falou, mas infelizmente eu não alugo casa para brasileiros. Então, isso é uma coisa que a gente vê hoje, e é muito porque aqui tem muito brasileiro. Mas há quase 20 anos atrás, em outro país, quando eu for me relacionar com um português e ele percebe que eu sou brasileira, mulher, já teve esse entrave. Então, quando eu fui paralisada nisso, eu falei, não tem como prosseguir daqui. Eu falei, se você não aluga para brasileira, E aí o que acontece é que 2, 3 dias depois ela liga e fala, eu vou contra o meu raciocínio lógico, o meu entrave, o que for. Que não é um preconceito, imagina, nunca. E vou alugar para você, porque eu gostei muito de você, ou seja, ela gostou de mim, enquanto que ela não percebia a minha identidade brasileira. Então, isso choque dentro da cabeça dessa pessoa, né, que criou um... E aí ela começa a justificar o porquê ela não alugar para brasileira. E aí eu tô falando em outro país, mas seria o português, né? Falando já naquela data. Não, porque o brasileiro vai fazer festa, vai fazer bagunça, não vai pagar, vai destruir todas aquelas coisas. E eu falei, eu sou brasileira, mas eu não vou fazer isso. Mas eu não tenho como assegurar para você, que você tenha essa confiança em mim. E para resumir a história, eu passei 1 ano e meio morando na casa, porque eu não tinha outra opção, precisava de uma mudança rápida. E quando eu fui sair da casa, ela chorou e falou que, muito obrigada, porque você tirou a imagem
que ela tinha dos brasileiros. Então não sabia se eu ficava feliz ou triste com toda essa narrativa, né? Mas essa foi a história. E aí, depois de 18 anos, eu me encontro morando em Portugal. E aí eu, nossa, vou morar em Portugal. Aquele contexto todo com os portugueses, né? Colocar o brasileiro num lugar de inferior, de menos saber, de menos ser. Então... E de promiscuidade, né? Sim. Eu acho que a parte mais tensa para nós que somos mulheres é a questão da promiscuidade estar muito ligada nossa imagem sem que a gente seja a gente. E isso eu consigo ver dos dois lados, porque na dada momento que eu estava no Canadá, eu tinha uma imagem muito feminina. Então eu conseguia perceber essa hipersexualização da mulher, enquanto brasileira, enquanto tudo, assédio e, né, achar tudo em mim. E agora eu aqui, já com a mudança do meu visual, com a imagem mais neutra, menos feminina, eu não sofro isso, mas eu consigo perceber como se agora eu tivesse esse olhar do outro lado, se tivesse esse outro lado, e como é degradante, tipo, o olhar que tem pra mulher, entendeu? Então... É muito difícil. Porque, agarrando no teu gancho, eu no Brasil já tenho uma personalidade bastante liberal. Não liberal, entendeu? Então, eu falava sobre cenas, falava sobre sexo abertamente com adolescentes, então já tinha um pouco isso, tinha um relacionamento não mono na época, era público, era claro, tudo sempre foi muitas claras, eu era do teatro, então já lá chocava, porque as pessoas têm uma falsa ideia que o Brasil é total para frentex, onde tudo lá é liberal. Não, as comunidades são muito conservadoras, senão o Bolsonaro não era presidente, gente, não tinha sido presidente. Ainda mais no Sul, o Sul é conservador demais. Eu era tudo aquilo que qualquer pai desespera de pensar na filha. Então, assim, lá eu já passava por isso. Quando eu disse que eu vinha para Portugal, teve um amigo nosso que falava para mim assim, Deise do céu. Ele disse, tem um filme chamado Branco e Preto, em que uma moça entra na TV e tudo está em preto, branco, branco, preto, e ela começa a questionar tudo e as coisas vão ficando coloridas, mas ficando complicadas. Porque ela questiona, então o questionar complica. É muito mais fácil você ter as coisas no preto e no branco, ou é isso ou é aquilo, uma questão binária, e dizer, não, é isso ou é isso. É para simplificar, para tentar fazer fácil. E a gente tentar entrar nessa caixinha. Quando você questiona coisas e mostra que calma lá, isso pode ser assim. Ei, mas assim não podia ser? E você complica, porque é muito mais fácil para quem tem preguiça de pensar, é pensar só no branco e no preto. E foi muito isso. Quando eu cheguei aqui, sabe o que mais me chocou? Porque eu era muito a personificação do que o português tinha horror na brasileira. Porque eu era a brasileira que falava sobre sexo abertamente. Porque eu era a brasileira que, calma lá, ela não é monogâmica, tipo, como assim? Eu era uma brasileira, mãe de 3 filhos, 2 filhos com o primeiro companheiro, uma filha com o segundo. Tipo, eu era tudo aquilo que eles não conseguiam perceber, que não queriam, que não aceitavam. Eu tenho 45 anos, mas como assim ela tem 45 anos e anda assim toda... O etarismo, todo tipo de probleminha eu tinha. E no Brasil só o fato de eu ser do teatro era um probleminha. Aqui eu descobri que era um pacote completo. Mas aí eu olhava para as brasileiras, que a maioria delas não se encaixam em nenhum desses lugares, que elas só querem viver a sua vida dentro do sistema, trabalhar, para cuidar dos filhos. A gente conhece dentro do nosso círculo mulheres brasileiras que são discretas, que são tudo aquilo que qualquer portuguesa que se espera de uma portuguesa, elas se enquadram dentro disso, sofrendo com preconceito e com a xenofobia. Num grau, porque eu escolhi mostrar isso tudo, né? Mas ver uma outra brasileira, como algumas que a gente conhece, que foda-se, gente, ela é uma mãe solo, liga para tentar alugar um lugar e a pessoa diz, não, mas você é brasileira e não tem marido? Não vou alugar para você. Tipo,
E ela luta, ela batalha para criar os 2 filhos, os 3 filhos. E isso para mim foi um choque, porque ao mesmo tempo eu sentia que eu era um problema para as minhas companheiras brasileiras. Por quê? Porque eu personificava aquela brasileira que o português não queria olhar, que a portuguesa não queria ver, que é aquela lá dos anos 80, que veio pra cá pra ser prostituta, que roubou o marido de fulano, que roubou o marido de ciclano. Sempre a culpa é da mulher, né? Porque a gente sabe que a culpa é sempre da mulher. O homem é um santo, foi enfeitiçado, fizeram uma cumba. E todos esses discursos eu já escutei inúmeras vezes. E assim, só acrescentando, esse discurso tá na rua, tá no mercado, tá quando você vai ao lugar, mas ele também está dentro das instituições de ensino, está dentro da universidade. Que aí eu não sei qual é o grau mais danoso, vamos dizer assim, tá? Onde está sendo formada as pessoas. Então, a minha companheira, ela fez uma pós-graduação aqui em Leiria, curso de marketing digital, e no dia da apresentação do curso, para a banca, tinham professores, obviamente, que não conheciam ela, não sabiam que ela era brasileira. Então, tá numa sala com só português, acho que tinham mais 2 ou 3 imigrantes, mas que viam que não eram brasileiras, e ela foi a última a apresentar. E um professor que não conhecia começou a fazer interferências no trabalho que estavam sendo apresentadas, e todas as formas que ela tinha de recorrer a, tipo, você está fazendo errado, não faça assim, você está fazendo um trabalho ruim, você está parecendo os brasileiros. Você está parecendo os brasileiros que falam sem fundamentação. Vocês estão parecendo os brasileiros que fazem sem um esmero. E ela, prestes a apresentar. Então, quando ela abre a boca e fala e ele vê o sotaque, e aí acontece uma coisa pior, que o trabalho dela não foi analisado pela banca, porque estava marcado para o dia, ela estava com a apresentação tudo, e por algum movimento eles não conseguiram avaliar. Então, ela foi para a apresentação, e inicialmente tentaram até boicotar para ela não apresentar, mas ela falou, não foi meu erro. Eu vim aqui, tá aqui, tenho e-mail, tem tudo, vocês que não se organizaram. Então assim, veja como inverte a situação. Ele ali, obviamente que erros acontecem, mas o erro de você se referir a um trabalho mal feito brasileiro jamais poderia acontecer. Xenofobia. Entende? Então assim, Portugal, dentro da universidade, os formadores falando sobre isso. Então imagine como você vai psicologicamente para apresentar um trabalho quando as pessoas que eram para estar ali, não é nem neutras, né? Porque você está neutro, você está de algum lado. Mas eu tive uma situação bem diferente, assim, que eu fiquei muito feliz dentro da ESAD. Que eu tive um professor que falou assim, mas os alunos brasileiros trazem uma riqueza de conteúdo, porque traz de um outro lugar e tem muita pesquisa em outros lugares. O Brasil é maior, não é porque o brasileiro é mais inteligente, gente. É porque onde tem mais gente, tem mais chance de fazer pesquisa. Então, é só uma questão geográfica. Não é uma questão assim, tipo, não, por que todo conteúdo é feito? Porque o Brasil é maior. Só por isso tem mais gente, onde tem mais gente você faz mais, e onde você faz mais... Eu acho que não só mais gente, mas tem mais diversidade. Então, se eu pegar a minha região, com a população, com as pessoas, a cultura, e eu vou para a região deles, eu já fui para o sul. São 2 países diferentes. São 2 países completamente diferentes. Então, assim, você tem como interagir dentro de um próprio país. Então, são várias regiões, são vários países dentro de um país. Então, onde você tem mais diversidade, você vai ter uma cultura maior. Você vai ter uma troca maior. Então, eu acho que... Isso é rico, né? É rico. E Portugal tem a chance de ter essa riqueza muito grande. Porque, desculpa, Portugal tem uma diversidade enorme de pessoas. Ao invés de pegar e olhar para essas pessoas fazendo assim, faz assim, porque é bom, porque a gente é feito disso, a gente é feito de mistura, a gente é feito de mistura de portugueses, a gente é feito de mistura com angolanos, com cabo-verdianos, com alemães, com italianos. Nós somos só seres humanos que se misturaram. E Portugal tem essa imensa riqueza nesse momento que a gente sai na rua e tem ucranianos, e tem alemães, e tem norte-americanos, e tem brasileiros, e tem... A gente devia entender que a cultura ela é isso, ela atravessou toda a existência humana se modificando. E isso não é plástico. Não consigo perceber essa necessidade das tradições passarem por cima do que é natural, do que é humano, do que é... A língua é plástica. Pensem que um dia nós falamos a mesma língua que vocês.
Teve um dia que nós falamos a língua portuguesa de Portugal. Só que nós ficamos do outro lado do mar e a gente sofreu influências lá. Vocês sofreram influências cá. Quando a gente chega aqui, a gente acha que vocês falam um português arcaico. Porque a parte que se assemelha com a nossa língua portuguesa é aquela mais antiga. A gente pega o livro do José de Alencar, do Machado de Assis, e a gente diz: os portugueses falam como os nossos antigos escritores. Mas vocês acham que o nosso português é arcaico, porque o que nos liga é aquele português lá de trás, que é o arcaico. Depois, o de vocês mudou aqui, o nosso mudou lá. Mas esse lugar é o nosso lugar de ligação, não pode ser um lugar de separação. Assim, outra experiência também, tipo, como eu sou barbeiro, eu atendo de criancinhas e bebês a pessoas idosas. Então, assim, eu tenho que passar 1 hora ali cortando o cabelo e vai trocando. Então, eu atendo ucranianos, indianos, americanos, ingleses, portugueses. Então, assim, é um momento muito rico de troca e de conhecer as pessoas e tudo. E uma experiência que um dos adolescentes que eu atendo passou foi que ele estava na sala, e a gente falando nessa questão da linguagem, né? Que a gente troca muito palavras que do português daqui, tem aquelas típicas que todo mundo conhece como Ixi, mas tem várias outras que a gente vai aprendendo ali no dia a dia com os clientes. E aí ele estava falando que ele passou por uma situação, ele devia ter o quê? 14, 15 anos. E que na sala dele tinha uma brasileira, uma aluna. E aqui a gente chama lixeiro, né? Lata de lixo. E aqui você chama caixote. E aí teve alguma coisa que a aluna falou que era lata de lixo e a professora fez uma interferência tão rude, tão grotesca, que ela paralisou e não conseguia mais falar. E aí nisso a professora começou a estimular: você está em Portugal, você tem que falar o português daqui. Mas todo mundo entendia que ela estava se referindo e que essa aluna começou a chorar na sala. Só que ele estava falando isso com horror, né? Falando como é que a professora, tipo, ele português, a professora português e a colega brasileira. Então imagina se essa aluna ela vai ter alguma dificuldade, ela vai travar em vários outros aspectos que ela não vai conseguir por uma simples coisa de empatia. Então eu não sei até que ponto é uma coisa assim, dessa imposição, dessa coisa fechada, mas tem até um pouco de maldade, porque eu não vejo como você não tem maldade num aluno adolescente vulnerável e você criar aquele jovem no centro das atenções, fazer aquele jovem chorar sim, por causa de um caixote e lata de lixo. Então eu fico pensando. E aí eu não consigo falar nada. Eu fui no supermercado, no Continente, e pedi para usar o banheiro. E não sabia onde era o banheiro, e eu perguntei: onde fica o banheiro? E a moça pegou e disse: não, tô entendendo, mas não te percebo, não sei. E continuou eu: o banheiro, e eu tinha acabado de chegar, eu disse: preciso do banheiro. E ela: não te perceba. E veio uma outra portuguesa do lado dela, disse: o que ela precisa? Eu disse: preciso do banheiro. Ah, sim, é aqui o banheiro, é casa de banho. Porque... E eu fiquei, gente, por favor, banheiro, casa de banho. É impossível que a pessoa não soubesse. Era isso que eu estava pedindo. Então eu acho que isso são microagressões, violências, aquilo que ela falou da violência. Mas que dependendo do contexto, de como você leva, você vai criar um palco e aquilo vai se tornar um trauma que aquela pessoa vai levar sem nenhuma necessidade. Então, eu penso logo em adolescente, na escola, que já tem todos os traumas envolvidos, e por causa de um caixote, aquela pessoa vai lembrar o resto da vida que por causa de um caixote e um lata de lixo, ela foi exposta no meio de uma turma, de uma sala, e começou a chorar. Então eu acho que todo preconceito ele vem de uma falta de conhecimento. A palavra já diz, é um preconceito. Então, é uma falta. Então eu acho que o que a gente pode fazer aqui, né, trazendo já por uma outra coisa, tanto no Brasil, nosso problema local, trazendo para a imigração, é tipo mostrar e educar literalmente essas pessoas que o que elas acham que é, não é. Então, o mais difícil eu acho que não é, porque assim, é aquilo que eu falei da violência sutil, ela é mais difícil de combater do que a violência clara, sabe? Porque a violência sutil, vocês vão se identificar agora no que eu vou falar, porque eu acho que ela é muito suave em qualquer tipo de violência, tipo de situação. A violência sutil, às vezes, tá numa mãe que frisa sempre um problema da filha para a mãe. Que aquilo não é um problema, mas a mãe tá sempre pegando no pé da filha.
E aquilo cria um trauma. E é uma violência sutil, porque a mãe ama, mas ela tá frisando. Eu passei por essa violência sutil, não sei se outras pessoas passaram, mas minha mãe batia na minha cabeça com um pente cada vez que ia tentar pentear meu cabelo. E dizia que meu cabelo era ruim. E isso era uma violência sutil, que parece que é só vendo raiva da mãe na hora de pentear o cabelo da filha com raiva, com pressa. Mas aquilo a vida inteira, o tempo todo, você ouvindo, você não percebe que aquela violência ela não é amor, é violência só. E essa violência sutil a gente encontra no trato com as pessoas que a gente ama e que amam a gente aqui em Portugal. E a pessoa às vezes não sabe que ela está sendo violenta. Ela não sabe, porque a cultura da xenofobia, ela fica no ar. Então a pessoa não sabe que está sendo xenófoba. E essa violência sutil ela é muito difícil de ser combatida, porque é uma pessoa que tu ama e que tu tem dificuldade de falar para ela que ela está sendo violenta, que está te machucando. Porque nunca é sobre você. Ah, não, mas eu não estou falando dos brasileiros, não estou falando de você, estou falando dos outros brasileiros. Né? Porque, não é você, os outros brasileiros. E é essa a que dói, a que machuca e que não tem. Porque a outra dói e machuca, mas a outra a gente tá brigando e a gente. Mas essa é difícil de ser diluída e de ser combatida. A violência dos mais próximos, assim, sabe? Eu acho que é a que dói mais. É uma risadinha, porque você é brasileira e daí aquilo é próprio de brasileira. Tipo, isso é horrível e eu acabo sendo muito enfurecida quando eu vou tentar combater isso. Já ouvi uma pessoa, eu estar no meio de amigos e você tá em meio de amigos, está rindo e você está feliz e você diz assim, e fechou o rolote lá, o Eusébio já tinha fechado. E eu já tinha pego o meu lanche, mas esqueci guardanapos. E aquilo, gente, se lambuza tudo com aquilo. Eu corri lá atrás e bati na porta e disse, vocês podiam ver os guardanapos, porque eu vou fazer muita sujeira? E eles conseguiram e eu voltei. E eu achei que eram amigos. Quando eu voltei, eu disse, consegui mais guardanapos pra gente. E a pessoa disse, claro, você é brasileira, consegue tudo o que quer. Aquilo foi mal. Foi cruel, foi nojento. Entendeu? Por quê? Gente, a gente sabe o que estava por trás daquela fala. Entendeu? Quer dizer, tu é brasileira, tu é puta. Tu consegue tudo que tu quer. Mal sabiam eles que foi catita que eu peguei os guardanapos lá atrás, tipo. Por quê? Tipo, na hora de ser. Por quê? Porque eu tenho educação? Desculpa. Mas foi isso. Eu fui educada, eu pedi com jeito, ponto. Não fui grosseira. É isso que a gente tem a mais, porque na hora me irritei mesmo. A pessoa veio e falou, ei, você precisa depois apresentar umas amigas brasileiras. Eu disse, nem minhas inimigas eu te apresento. Porque tu não merece. Mesmo, eu acho que as mulheres deviam atravessar tipo, quilômetros longe de ti. Porque tu não é gente pra mim. Então, essas violências que a gente passa no dia a dia é como essa brasileira. Você sabe de onde surgiu esse termo dessa brasileira? Eu ilustro. Agora não estou ilustrando mais nada, mas quando estava ilustrando, aí a minha assinatura é essa brasileira. Por quê? Porque as pessoas lá na aldeia, ao invés de me chamarem de Daisy, souberam que eu existia através do Daniel e do David, dos nossos amigos que são portugueses. Diziam assim, quem é essa brasileira com quem eles andam? Mas aquela brasileira, essa brasileira, a brasileira, a brasileira. E eu estava com depressão em casa. E estava desenhando para tentar acalmar a depressão. Covid, quarentena, meus filhos longe. Então o nome que eu dei para as minhas ilustrações, a minha assinatura é essa brasileira nas ilustrações. Para tentar ressignificar isso. Sim, eu sou essa brasileira. Mas eu sou a Daisy, mãe de 3 filhos, 45 anos. Tipo, essas violências vão entrando aqui e vão construindo algo muito feio.
Eu tentei transformar algo muito feio em algo bonito, mas olha, é difícil ressignificar. Assim, essa coisa de ressignificar, falei, né, da parte das experiências que eu tive, que eu vi, mas também eu tenho ouvido e conversado com muitos portugueses e já eles com um discurso diferente, que é tipo, eles se colocando em defender, né? Isso é lindo. Eu mudei de casa recentemente, estou 2 semanas na casa nova e a guerra para alugar a casa aqui, né? Depois do trauma lá do Canadá, eu fiz, não precisava passar por isso novamente, depois de 5 anos na mesma casa. E aí eu ligava, aquela coisa toda, né? O sotaque, não tem, já achei, uma outra pessoa e tá. Até que eu encontrei um corretor que conseguiu alugar e foi tudo bem, porque ele, sendo português, casado com uma brasileira, então ele falou, você tá tendo algum problema de sotaque, mas eu entendo. Então assim, tenta amenizar mas falando isso porque esse corretor, alguns clientes que eu atendo, pessoas que eu falo na rua e que se colocam em defesa, são pessoas que saíram da bolha da cidade, do país, tiveram experiência de imigrar também em outros países ou de estudar, então conseguem ver essa pluralidade que a gente tem no Brasil de cultura e tudo fora, e por algum momento quando ele está fora, ele se percebe fora do contexto ou com isso que a gente está sentindo agora. Então quando ele volta, ele tem essa reflexão de eu sou vocês lá fora, então como é que eu vou estar fazendo o que eu não gosto de sentir para vocês que estão aqui? Então um cliente meu falando essa dificuldade de alugar casa, ele falou que ligou para alugar uma casa, ele sendo português, e atendeu uma senhorinha, falou, ainda bem um português, porque só liga brasileiro, só liga indiano, eu não vou... E aí ela começou a falar. Aí ela falou, quando é que você quer marcar? Ele, não, eu não quero mais morar na casa da senhora. Aí ela, mas por que não? Não, porque eu não vou morar numa casa de uma pessoa que tem esse pensamento. E aí que ela começou a xingar ele e tudo, não sei o que, ele falou, não, eu não admito. Eu não tenho nenhum problema com os brasileiros. E outra, eu sou vocês quando eu estou em outro país. Eu estou na França, estou na Alemanha e eu sei exatamente o que é ser imigrante fora e eu não vou querer que as pessoas passem o que eu estou passando. Então veja, entre eles e eles saíram na defesa dali. Então eu sinto que para quebrar isso com a educação, só tendo aliados, mas tendo educação. E quem não consegue sair para ter essa experiência sentindo a pele, porque você pode aprender pela experiência do outro, pela sua própria experiência. Alguns aprendem no amor, outros na dor. Então, eu acho que é essa troca, entendeu? Então já vejo tipo de crianças, de adolescentes, de tipo os adolescentes, as crianças, os jovens, por estar com um contato muito mais forte com o YouTube, com a questão da produção de cultura, a produção de cultura do Brasil, eles já ficam olhando para os pais ou para as pessoas mais velhas, tipo assim, o que vocês estão falando? Sabe? Porque eu não posso falar isso, porque eu não posso consumir aquilo. Então, como se já estivesse quebrando. E aí eu vejo também, dentro da barbearia, no meu local de trabalho, a preocupação dos pais em ainda tentar segurar aquela cultura fechada mas só que com a internet você não tem como barrar isso. Da língua, né? A língua portuguesa está sendo um problema agora, tipo, virou uma temática muito forte, assim. Ai não, mas não pode falar pior. Agora eu vou tocar nesse assunto. Não pode falar brasileiro, não existe brasileiro, gente. Tem língua portuguesa do Brasil, língua portuguesa de Portugal. A gente não existe uma língua brasileira, gente, não existe essa. Desculpa, mas não. É língua portuguesa do Brasil ou língua portuguesa de Portugal. Como o Dani, em português, a gente costuma dizer em PTPT, PTBR. A gente brinca. A gente diz, isso em PTPT, isso em PTPT. Quer ver limão e lima? Que dentro de uma mesma casa eu falo limão e é uma coisa, ele fala limão é outra. A gente combinou que eu falo limão do Brasil, ele fala limão de Portugal e eu já vou saber quando ele falar que o limão dele é outro limão, que não é o meu limão. Mas que a gente cria um acordo. Mas é língua portuguesa, só que ela mudou. E assim como a minha língua portuguesa e a Clara são totalmente diferentes. Tipo, mas é língua portuguesa. E pra vocês terem uma noção, se eu estiver falando com uma pessoa da minha região e na velocidade que eu falo, que eu tô falando bem devagar, ela não vai me entender. Nunca. Mas não vai entender, não é uma frase, ela não vai entender o contexto. Eu vou falar várias coisas que ela vai falar, mas o que é isso, o que é isso, o que é isso? A mesma coisa vai acontecer quando eu fui pro sul. Quando eu fui pro sul eu ficava, o que eles estão falando?
E aí mas você não fala português? Você não é do Brasil? Sim, mas a cultura é tão diferente que vai gerar a forma de falar e de você se expressar que é completamente diferente. Quando você está numa mesa assim e as pessoas estão falando mal de imigrantes, falou mal de imigrantes, não tem diferença para mim se está falando mal de imigrante africano, indiano, não tá. Eu tô ali dentro daquele discurso, sabe? Tá falando mal de imigrante, tá falando sobre mim. Mas eu acho que aí, Deise, é uma coisa que a gente precisa de uma reflexão e de uma educação dentro dessa comunidade que a gente faz parte. Porque eu vejo muito brasileiro discriminando indiano discriminando quem é do Bangladesh, aí Bangladesh discriminando quem é africano, e aí você fica... Caraca! Eu vivi isso no Brasil. No Brasil eu Alô! isso. Basta ser diferente? Sim. Basta. Sim. Principalmente se for africana, porque no Brasil, na nossa região, veio um número muito grande de haitianos. E eu passei por uma situação com um haitiano em específico que foi muito forte, que eu fui abastecer meu carro no posto e a gente sabe que no Brasil tem frentista, não tem isso de a gente ir lá e abastecer sozinho, tem uma pessoa que vai lá e abastece pra gente. E aconteceu que a maior parte dos frentistas sempre tinha haitiano no meio. E eu fui, e o rapaz que foi me atender, a Jocelyn, foi me atender e ele colocou e foi atender outra pessoa para tentar atender mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E veio uma outra pessoa e disse, ele não limpou teu vidro, quer que eu limpe teu vidro? Eu disse, pode limpar. Não ia pedir, mas pode limpar. E o cara descascou no rapaz, dizendo assim, preto, vagabundo, não sei o quê, porque nem para limpar. Eu desci do carro e disse, ele não limpou porque eu não pedi. Aquilo me deu um ranço que, a partir dali, eu fui fazer amizade com o Jocelyn, porque o Jocelyn falava francês, era professor de francês no país dele. Era uma pessoa que tinha um conhecimento gigante, estava ali, abastecendo meu carro. Então eu sabia que brasileiros, ainda mais na minha região, são extremamente racistas e xenofóbicos, e o Jocelyn conseguia ser as duas coisas. Então, mas aqui eu não tinha vivido isso ainda. Uhum. Mas você me contar... Aqui, e aí esse casal do Bangladesh especificamente, que eu estou ajudando a encontrar uma casa e conseguir um quarto, mas assim, uma das casas que eu levei, porque eles falam muito mal inglês, então tem que ter aquela tradução. E eu chego na casa e aí eles falaram. E aí eu sinto que essa fala que eu vou falar que eles tiveram é justamente porque eles estão num país e a vivência que eles tiveram, com pouca gente interagiu, é tipo, só dentro das pessoas da comunidade, do país, não sai. Então tem aqueles estereótipos, aqueles arquétipos, aquelas coisas da imaginação e que eles levam à frente. Então chegam numa casa, que era pra eles ficarem num quarto, e eles falaram, não vou ficar, porque só tem africano. E aí eu falei, entende? Então assim, como é que eu vou fazer ligado pontual? Porque eu tenho minha vivência de 18 anos já morando fora, de convivendo com pessoas do mundo todo e de entendendo toda essa... Então como é que eu vou fazer uma pessoa que saiu agora do seu país, da sua aldeia, não sei de onde eles vêm, sem nenhuma experiência, e chegar aqui e aí eles olham pra uma comunidade e falam, não, eu não vou me misturar. Então, como fazer essa atualização do sistema, entendeu? Tipo, você tá fora, você tem que estar aberto, você tem que aprender, você tem que conviver, você tem... E aí eu falei, eu não sei como... O ser humano é mesmo eu não sei como caralho de ruim, né? Eu não sei como bicho é ruim, né? Mas eu não acho que é falta dessa educação, é falta da vivência, é falta de experiência. Falta de mundo. Mas entendo que a gente, por estar mais consciente disso, acho que até antes dessa conversa com os portugueses, do que a gente sofre, a gente tem que ter essa conversa entre os iguais. Entre a gente falar, cada segmentação mais nova, que tem menos pessoas, você vai estar sendo marginalizado. Então, a gente tem que parar com isso. Então, se a gente não para, tipo, dentro dos brasileiros, dentro dos imigrantes, dentro de quem está aqui agora, se a gente está aqui compartilhando ao mesmo tempo e espaço, a gente tem um campo a aprender. Com certeza. Então, a gente tem que se misturar.
Então eu acho que toda essa coisa vem da eu não quero me misturar, eu não quero ser confundido, eu não quero... Tudo é questão de você aceitar e conviver com a diversidade. Quanto mais fechado você é dentro do seu mundo, dentro da sua experiência, dentro da sua família, dentro do seu conceito, do que você pensa, mais você vai querer que o diferente fique longe. E aí é que está o problema. Sim, e tem a ver com o indivíduo. Sim, Com não tem. Exatamente. E aí o que acontece? Quando Daisy fala que ela tem uma postura muito mais das pessoas no Nordeste, é justamente por isso, porque é o indivíduo. Então, é a forma como ela se expressa no meio, no ambiente, independente da cultura que ela traz, do pai, da mãe e da família. E daí eu me aproximo do estigma, eu me aproximo do estereótipo do nordestino, tá entendendo? Porque nem todo nordestino é como eu. Mas quando eu falei que eu vinha para Portugal, tem uma amiga minha que disse, você tem que ir para Bahia, você precisa ir para Salvador. Se for para Salvador, você não vai para Portugal, porque você vai amar Salvador, porque em Salvador é isso e aquilo. Mas nem toda pessoa que nasceu em Salvador vai ser assim. Vai ter pessoas que vão ser conservadoras também, ou que vão ser mais na deles. Não é nem questão de ser conservador, mas de ser mais discreto e mais introspectivo e ter personalidade. Quando a gente fala de xenofobia, está dentro de um universo que parece que uma nuvem que paira no ar e que todos nós acabamos. Eu acho que, tipo, existem dois tipos de pessoas, digamos assim. As pessoas que não têm, que realmente não têm o contato, que não tiveram oportunidade de ter esse contato com pessoas que são diferentes e genuinamente acham que é diferente, ok, e tem aquele baque. E tem aquelas pessoas que têm um contato diferente, mesmo tendo um contato diferente, não querem. Não querem, não, eu não quero lidar com isso, eu não quero. Vive em negação. Eu vivo em negação nesse tipo, eu não quero porque eu não quero problema pra mim, porque eu sei que a pessoa vai ter opinião diferente da minha, eu não quero debater. Eu não quero aprender, porque o que eu sei é o que eu sei, e eu sei que é verdade. Eu não quero sair da minha zona de conforto, Exato. de tudo que eu já sei que dá certo pra mim. Eu não quero abrir pra uma discussão, eu não quero abrir pra práticas novas. Não sei se algum de vocês quer acrescentar alguma coisa, ou também partilhar uma mensagem. Se não, vamos terminar com essa conversa.